Salve, fiel, tudo certo? Estamos aqui hoje voltando para gravar vídeo para falar de Corinthians 2, Penharol 0. Um jogaço do Corinthians, um massacre do Corinthians. O Corinthians destroça o Penharol em Itaquera e praticamente garante classificação para as oitavas de final da Libertadores. Chegou a 9 pontos, de 9 pontos disputados, conquistou os 9, venceu os 3 primeiros jogos. 2-0 no Platense, na Argentina, 2-0 no Independiente Santa Fé, da Colômbia em Itaquera e 2-0 no Penharol em Itaquera. E hoje, cara, uma atuação de gala do Corinthians sensacional, o jogo do Corinthians. Botou o Penharol na roda, o Penharol não viu a cor da bola, foi 2-0 e poderia tranquilamente ter sido 4, 5, até 6-0. De tantas chances que o Corinthians teve de fazer uma goleada histórica aí. O time do Penharol não mostrou o mínimo de reação, de algum momento tentar reagir, nada do tipo. Partidaço do Corinthians. Enfim, todo mundo jogando bem, disparado o melhor jogo do Corinthians em muito, muito tempo. Talvez o melhor jogo do Corinthians desde, não sei, as 9 vitórias com Ramon Dias lá em 2024, dos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. É sensacional, cara. O começo do Fernando Diniz é absurdo, absurdo. 7 jogos invictos, 7 jogos sem nem gol sofrer. Insano o começo do Diniz com 5 vitórias e 2 empates nos 7 jogos. Antes da gente falar do jogo, eu queria só comentar aqui, né? Eu fiz uns vídeos aqui falando do STJD, né? Do quanto que o STJD é diferente no tratamento com o Corinthians e com outros clubes, né? Só complementando rapidamente, só vou dar uma passada, não vou nem falar muito. Domingo, o Corinthians ganhou do Vasco por 1-0. O Thiago Mendes deu uma declaração com o mesmo teor da declaração do Hugo, que o Hugo contra o Palmeiras falou que o juiz parecia que estava apitando para um lado só. O Thiago Mendes falou: o juiz tem que apitar para os dois lados. Ou seja, ele não estava apitando para os dois lados, estava apitando para um lado só. Ou seja, o conteúdo da mensagem é o mesmo. O Thiago Mendes foi denunciado pelo STJD, mas foi absolvido. O Hugo foi condenado em 2 jogos, como vocês sabem, como eu já relatei aqui no canal. O Corinthians conseguiu um efeito suspensivo para diminuir para 1, mas a condenação foi de 2 jogos. E o Thiago Mendes foi inocentado, absolvido do julgamento. Impressionante. E outra coisa, que o Corinthians foi denunciado por ato provocativo, por colocar no telão que Itaquera virou baile. Lamentável. Não tem nem o que comentar. Bom, isso aí se. Time do Rio, né? Como eu falei no meu vídeo do STJD. Tá mais do que comprovado, vocês viram aí. Bom, vamos falar do jogo, que é o que importa mesmo, que é o que deixou a gente feliz, vai fazer a gente dormir feliz hoje, vai fazer a gente acordar feliz amanhã, enfim. Vamos lá. Corinthians vai a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, que eu não iria com o André por causa das cagadas que ele vem fazendo, né? De ser juvenil, enfim, 2 expulsões muito próximas ali de completa imbecilidade dele, mas foi de titular. Ranielli, André, Bidon, Garro, Lingard, que muita gente achou que ia ser o Vitinho, e Yuri Alberto. Vamos lá, pros lances do jogo. Aos 4, Corinthians chega, Bidon finaliza travado e o goleiro defende. Aos 11 já, gol do Corinthians. Yuri Alberto sofreu uma falta, o Garro bate a bola na cabeça do Gustavo Henrique, quase na marca do pênalti ali, cabeceia pro gol do Corinthians. Mais uma vez a bola aérea do Corinthians sendo letal com o Gustavo Henrique. Com o Garro e Gustavo Henrique, né? A cobrança do Garro perfeita, magistral. E mais um gol do Gustavo Henrique, ajudando demais o Corinthians ofensivamente, mesmo sendo um zagueiro. Já é perfeito na defesa e atacando também, vem fazendo gol, dando assistência, enfim. Espetacular o Gustavo Henrique. Fazendo uma bela história no Corinthians, o Gustavo Henrique. Acho que tem tudo aí para se ficar no Corinthians mais uns anos, mantendo esse nível de regularidade, chegar a um nível de idolatria no clube, de verdade. Gosto demais do Gustavo Henrique. Aos 12 eu anotei aqui, logo depois do gol, o Corinthians tinha 82% de posse. O Corinthians massacrava o Penharol, que não passava, não ficava com a bola, não passava do meio de campo, não conseguia fazer nada o Penharol no jogo, absolutamente nada. Aos 13, Gustavo Henrique vira um bolão pro Bidon, que corta para dentro e bate, o goleiro espalma. O Yuri tenta pegar o rebote, o goleiro consegue agarrar antes do Yuri chegar. Podia ter sido o segundo gol do Corinthians. Aos 16, o jogador do Penharol tenta um chute quase do meio de campo. Foi a primeira vez acho que eles passaram do meio de campo com a bola dominada. Mal passou do meio campo. O cara tentou chutar do meio de campo mesmo, porque não tinha muita opção de jogada. Tentou chutar quase no meio de campo e mandou a bola longe do gol. Aos 17, jogadaça do Corinthians. Troca de passe desde a defesa. O Bidon tabela com o Yuri. O Bidon vem por dentro, recebendo bolas, vem tabelando, toca no Yuri. O Yuri faz o pivô, devolve no Bidon. O Bidon vem, costura, vai indo em diagonal pro lado direito. Abre um bolão no Mateuzinho, que entra na diagonal também, em direção à área, bate pro gol, acaba batendo por cima, mas foi uma jogadaça do Corinthians, assim,
bem ao estilo dinizismo. Esse jogo com certeza foi o mais dinizista do Corinthians, foi o jogo, com certeza, o Corinthians mais jogou bem ao comando do Fernando Diniz. Eu já tinha dito a mesma coisa no domingo contra o Vasco, e hoje o jogo seguinte já foi melhor que o do Vasco, que continue assim. Significa que o trabalho está fluindo, que o trabalho está dando frutos, que o próximo jogo sempre seja melhor, significa que está evoluindo, está andando para frente, e que assim siga. Aos 20, contra-ataque absurdo, Lingard deixou o Yuri Alberto na cara do gol, chegou dentro da área aí, da perna boa, tudo bem para bater pro gol, demorou, lance de Yuri Alberto, o zagueiro chegou, travou na hora que ele chutou e foi escanteio. Aos 24, Lingard rouba a bola do zagueiro, Yuri avança, só rola de lado, o Lingard marcar o segundo gol do Corinthians. O Corinthians subiu a pressão, o Lingard roubou, caiu no Yuri, o Yuri foi bem demais no lance, avançou, entrou dentro da área. Não foi fominha, podia ter sido fominha, tá alguns jogos sem marcar gol já, 6 jogos, se eu não me engano, sem marcar gol. Perdeu essa chance já tinha perdido uma chance no jogo, já tinha perdido chance contra o Vasco, já perdido chance contra o Palmeiras, enfim. Mas não foi fominha, entrou na área, tocou pro Lingard, fez um bonito gol do Corinthians também, que começa com o Lingard roubando a bola. O Lingard, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Nas notas a gente vai falar mais disso. Mas 2-0 pro Corinthians em 24 minutos, era um banho de bola que o Peñarol... Foi um banho de bola que o Peñarol tomou o jogo inteiro. Espetacular a atuação do Corinthians, que deixa a gente muito esperançoso, com bastante expectativa pro restante da temporada, que mantém o nível, né? Aos 27, o Corinthians chega de novo e o Mateuzinho chega dentro da área com ponta esquerda, cruzou, a zaga cortou e foi escanteio. No escanteio, a bola sobra no pé do André, na pequena área, ele enche o pé na trave, inacreditável perder esse gol. O André bem que podia ter feito o gol para tirar essa zica dele aí, que já não jogou mal hoje também, jogou bem, gostei da partida dele, mas dentre todos, eu acho que ele foi o que destoou um pouco mais, foi o pior dos titulares, mas também nada que tenha jogado mal, mas seria uma boa ele ter feito esse gol, infelizmente, acabou perdendo a oportunidade. E detalhe, né, que show da torcida do Corinthians no estádio hoje, um show, um absurdo, impressionando a torcida adversária, impressionando os adversários, os jogadores adversários, sensacional, mais um show da torcida do Corinthians que já virou normal, né? Já não, chovendo molhado falar da torcida do Corinthians, mas hoje foi realmente um absurdo. Eu ia nesse jogo, acabei não conseguindo ir. É uma pena, perdi essa experiência fantástica que foi esse jogo de hoje. Anotei aqui, 39 minutos, lembrando que lá aos 12 estava 82% de posse pro Corinthians. Aos 39 estava 80%, ou seja, o Corinthians manteve a posse de bola o primeiro tempo inteiro com 80% de posse. O Peñarol não ficava com a bola de maneira alguma e o pouco tempo que ficava não tinha o que fazer com ela porque já perdia na pressão. O Corinthians massacrou o Peñarol, acabou com o Peñarol, destruiu o Peñarol, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma tirada mais no pé, vocês vão ver aqui mais pra frente. 42. Linda troca de passe de Garro, Bidon, Mateuzinho, que cruzou e a bola acabou passando por um. Foi uma bela jogada mesmo. Os três estavam tocando de primeira, Garro, Bidon, Mateuzinho. Mateuzinho chegou, cruzou, passou por todo mundo. Notei aqui, aos 46. Ranieri rouba a bola, cai no Yuri Alberto, que corta pra dentro. Ele vem cortando pra dentro, vai bater de pé direito, bate pro gol, desvia na zaga. Aos 47, eu notei aqui, Peñarol completamente na roda, assiste o Corinthians trocar passe e nada faz, completamente passivo, não tinha nem o que fazer, não conseguia nem chegar perto da bola pra fazer falta, nada do tipo. O primeiro tempo do Corinthians, assim, cara, foi nota 10, irretocável, não tem o que falar. E aí, fim de primeiro tempo, um baile do Corinthians 2-0 e vamos pro segundo tempo. O segundo tempo começa com 1 minuto, a bola fica num bate-rebate lá, que ela fica tocando de cabeça de um lado pro outro, os dois times, sobrou no jogador dele, chutou no meio do gol, o Hugo se encaixou fácil, bola fraquinha. Nem considero isso uma chance, só anotei aqui. Aos 14, o Garro bate falta, o Ranieri cabeceia a bola no corpo do jogador deles. Na hora eu achei que foi pênalti, a torcida inteira pediu ainda, mas o juiz não deu, porque não foi mesmo. A bola volta no Ranieri, tenta cruzar meio de bicicleta ali, acaba cruzando mal, acaba indo direto pro gol e quase entra ainda. O goleiro teve que pular na bola porque assustou, mas acabou indo direto para fora. Aos 15, entrou Caio César, saiu o André. André que tinha feito uma graça ali, tomou meio que um esporro do Diniz ali antes de sair de campo. O André, cara, ele precisa realmente tomar uma chamada. O André, inclusive, foi suspenso, ganhou um jogo a mais de suspensão pela entrada no Thiago Mendes contra o Vasco. E, cara, eu não vou nem me opor aqui, não vou nem reclamar do STJD, porque de verdade é bom pro André que ele perceba o quanto ele tá fazendo mal a si próprio com essas descabeçadas que ele tá dando, né? Enfim, ele tinha feito alguma graça e o Diniz deu muito uma bronca nele, acaba tirando ele.
Mas aí pede pra torcida aplaudir ele e tal, porque ele saiu vaiado no último jogo por conta da expulsão burra dele. Enfim, saiu aplaudido ali, tudo certo, tudo zerado. É um bom jogador, vai ter um futuro enorme o André. É muito promissor, mas tem que botar a cabeça no lugar, senão pode acabar se perdendo por aí. E entrou o Caio César, que entrou muito bem. Os 16, o Bidon dá de cabeça no campo de defesa, armando um contra-ataque pro Garro. Abriu no Lingard, cruzou, o zagueiro deles vai cortar, acaba batendo contra o gol. O goleiro consegue defender bem a bola, mas foi um lance perigoso do Corinthians a jogada, porque era um contra-ataque com superioridade numérica até aos defensores. 17, Bidon dribla 2, é desarmado, a bola sobra no pé do Garro, na entrada da área, quase na minha lua, ele bate, acaba passando por cima, mas tinha boa chance de bater, tava bem colocado pro chute o Garro, acabou não pegando bem na bola. Aos 19, e o Poropopó ecoa em Itaquera, mais um show da torcida do Corinthians. Cara, é um espetáculo à parte. Eu sinto que quando o Fernando Diniz foi contratado, eu me opus muito, muito por conta dos trabalhos ruins dele em quesito de defesa, principalmente, falando taticamente aqui. O que já no Corinthians se mostra completamente diferente, já que nos primeiros 7 jogos ele não toma nenhum gol e o time nem sofre nos jogos. Mas uma coisa era inegável, o estilo do cara de ser enérgico ali, o cara claramente é corintiano desde sempre. Tem uma simbiose ali com o torcedor que uniu legal, deu química. E cara, vamos esperar, mas se Deus quiser, a gente vai colher bons frutos disso aí, porque tá deixando a gente bem empolgado pro restante da temporada. Tá rolando aquela união de torcida e time que torna o Corinthians muito, muito, muito forte. E vamos ver onde isso vai dar no final do ano. Talvez não dê em nada, mas que tá gostoso de assistir, tá. Aos 20, Mateuzinho pra Ranielli, pra Yuri, pra Garro, que bate tirando tinta da trave. Foi tudo, cara, tudo de primeira na jogada. Mateuzinho pra Ranielli, pra Yuri, que faz o pivô, só ajeita pro Garro vir de frente, batendo a bola, passa tirando tinta da trave. Esse é um golaço do Corinthians, dos gols mais bonitos da história do estádio. Infelizmente a bola foi pra fora, mas, cara, o Corinthians jogou muita bola hoje. Dá pra ter ideia pelas jogadas, você assistindo os melhores momentos, o quanto o Corinthians jogou bola hoje. O Corinthians não jogava bola. Tudo bem, foi campeão no passado da Copa do Brasil, ganhou a Supercopa com o Dorival. Sou completamente grato ao Dorival. Mas é fato, o Corinthians nunca teve uma atuação desse nível com o Dorival Júnior. E no final do Ramon Dias também não tinha mais. Talvez tenha tido em 2024. E talvez nem isso. Talvez nem isso. Talvez nem isso. Foi muito bom o jogo do Corinthians hoje. Muito, muito, muito bom. Bom como há muito tempo não era. 23, o Garro bate falta por cima direto para fora. Aos 25, o jogo tava tão tranquilo, mas tão tranquilo, o Penharol nem ameaçava o Corinthians, que começou uma ola no estádio. Maravilhoso. Aos 30, contra-ataque, o Yuri liga a bola no Lingard, que ia sair na cara do gol, tomou a falta, o juiz acabou parando o jogo dando cartão amarelo. Aos 32, o Garro bate a falta, sofrida pelo Caio César. O goleiro vai buscar a bola na gaveta, quase um gol de falta do Garro. Nos mesmos 32, né? O goleiro defendeu, deu escanteio. No escanteio, o Mateuzinho botou a bola na cabeça do Gabriel Paulista e cabeceou por cima. Aos 34, entrou Carrilho, Labiade, saiu Bidon e Garro. Gostei do jogo dos dois, principalmente do Garro, que foi um dos melhores em campo de novo. Espetacular que o Diniz vem fazendo com ele, a recuperação que vem tendo. É um jogador importantíssimo, não existe reforço melhor para o Corinthians do que o Garro se recuperando. Aos 41, Pedro, Raul e Vitinho, saíram Alberto e Lingard. E anotei aqui, o Corinthians cadenciou mais o jogo no segundo tempo, nitidamente tirou o pé, o que é completamente compreensível. Não tem por que você continuar acelerando num ritmo completamente acelerado num jogo que está ganho. O Penharol não oferecia nenhum perigo. Você podia correr o escolher de desgastar jogadores, enfim. Cara, tá tudo certo. O Corinthians poderia ter enfiado uma goleada histórica no Penharol aí para ficar marcada para daqui 80 anos, poderia. Mas isso poderia custar alguma coisa na temporada, então quando ele tirou o pé, o que é normal também, mesmo tirando o pé, continuou criando chance, como eu citei aqui a do Garro aqui, que foi tudo de primeira, Mateuzinho, Ranielli, Yuri, Garro, tudo de primeira, enfim. Mesmo tirando o pé, poderia ter feito 3, 4 no segundo tempo, não fez, acabou perdendo as oportunidades, mas criou, teve volume de jogo. Com o Diniz, a defesa vinha bem, mas vinha criando melhor, mas ainda tinha bastante dificuldade na criação de jogada. Era sempre os gols na bola parada ou uma ou outra jogada criada. Nesse jogo, o volume de jogo que o Corinthians teve foi absurdo, uma intensidade absurda de jogo. Cara, muito empolgado com a partida do Corinthians. A partida do Corinthians foi nota 10, irretocável, não tenho o que tirar nem pôr do jogo do Corinthians.
43, Ranieri tentou dar uma caneta driblando pra trás, o jogador deles não gostou e fez a falta. O Diniz deu uma bronca no Ranieri. Pra ser bem sincero, né? Pra gente que é torcedor, a gente gosta dessas coisas, mas o Diniz eu acho que fez certo, porque poderia ali começar um tumulto, o Ranieri acabar sendo expulso, prejudicar o time, enfim, de maneira completamente desnecessária, de perder o cara para o próximo jogo da Libertadores, que pode garantir já a nossa classificação. Enfim. 46 do segundo tempo, já tinha dado 4 de acréscimo, e o Olé ecoava no estádio. Corinthians trocando passe, tocando a bola, sem pressa nenhuma, o Carrilho cadenciando que entrou para isso, que para isso ele é muito bom, embora tenha diversas críticas a ele, mas nisso é inegável que ele é muito bom. O Corinthians cadenciando o jogo, e o Olé começa a cantar, o Penharol não viu a cor da bola o jogo inteiro, e é isso, fim de jogo, show do Corinthians em Itaquera, show do Corinthians, show. 2-0 por cima do Penharol, que poderia ter sido 3, 4, 5, 6. Corinthians líder do grupo com 9 pontos, atrás vem o Platense com 6. Independiente Santa Fé tem 1 e Penharol tem 1. É isso? É isso. Bom, o Corinthians tá com 8 pontos de vantagem pro terceiro colocado, passam os 2 primeiros. E tem mais 9 pontos em disputa. O Corinthians está praticamente classificado. Um empate classifica o Corinthians já na próxima rodada. Enfim. Bom, vamos passar um jogador a jogador aqui. Hugo Souza, vou dar 7, não trabalhou muito, mas vou dar 7. Com os pés jogou melhor hoje. Tudo bem que não foi tão pressionado, mas em alguns momentos ele foi sim pressionado e conseguiu se sair bem. Então vou dar 7 pro Hugo. Mateuzinho, vou dar 8. Muito bom jogo do Mateuzinho. Apoiando bem, defendendo bem também, não passou nada. Gabriel Paulista, eu vou dar 7,5. Gustavo Henrique, vou dar 9. Fez o gol de novo. Espetacular o Gustavo Henrique. E na defesa perfeito também, chovendo molhado, como eu já falei aqui, às vezes parece que ele até é subestimado, porque todo jogo tem que falar a mesma coisa. Ele não errou nada, não errou nada, não errou nada. E acaba deixando de lado de falar dele, o quão espetacular são as partidas dele no Corinthians. Matheus Bidu, vai ganhar 9 também, partidaça do Bidu. O Corinthians jogou muito o estilo de ninja, aquele de aglomerar jogadores de um lado só do campo, né? Por exemplo, sem bola, o Bidon era o meia-direita que marcava pelo lado direito. Mas com a bola, ele estava toda hora do outro lado do campo, ajudando na criação do time, aglomerava muito, e principalmente do lado esquerdo, tabelando ali Lingard, Garro e Bidu. Também com a aproximação do André, do Bidon, do Yuri, enfim. Ranieri, vou dar 8 pro Ranieri, mais um jogaço do Ranieri, com a bola foi bem também, encontrando bons passos para frente, conseguiu ter boa saída de bola do Corinthians, conseguiu melhorar a saída de bola do Corinthians com ele ali. E também defensivamente, quando o Penharol tinha mínimas chances de contra-ataque, ele matava bem na bola, limpo, sem falta. Mais um jogaço do Ranieri, não tem nem muito o que falar. O André vou dar 6,5, não que seja uma nota ruim, mas é porque, como eu falei, dos titulares ele foi o que menos se destacou. Mas longe de ter jogado mal também. Bidon, vou dar 7,5 pro Bidon, gostei bastante do jogo do Bidon, ajudou demais na criação das jogadas, teve um pouco mais de protagonismo no jogo, o que às vezes falta nele, né, que é uma crítica que o torcedor faz, mas teve seu protagonismo, foi bem no jogo. Bidon. Garro, vou dar 9 pro Garro, também, mesma nota do Bidu e do Gustavo Henrique. Pra mim, cara, só não foi o melhor em campo porque o Lingard jogou demais, mais uma assistência pro Garro, mais um grande jogo do Garro, vem se recuperando cada vez mais com confiança. Você percebe ali que tá com mais confiança, tá arriscando mais lances, que é a cara do Garro, da característica dele, que ele não vinha fazendo mais, vinha perdendo isso pela falta de confiança e agora tá recuperando isso. Importantíssimo o Garro, talvez seja o melhor jogador do Corinthians nesse período do Fernando Diniz de 7 jogos. Mas hoje, especificamente, o melhor jogador foi Jesse Lingard, vai levar um 9,5. Cara, partidaça do Lingard. Eu tinha falado aqui, eu não lembro, acho que foi contra o Barra, que ele até foi meio... Ele fez o gol, mas ele não teve tanto protagonismo ali, foi meio sumido no jogo e tal. Ele vai ser muito importante pro Corinthians, principalmente no estilo de jogo do Diniz. É o jogador de passe curto, aproximação, tabela. E, cara, como aglomerou bastante o jogo do lado que ele tava jogando, que é do lado esquerdo ali, com o Bidu, com o Garro, enfim. Partidaço do Lingard. Partidaço, e faz o segundo gol dele com a camisa do Corinthians, que seja o segundo de muitos gols que ele ainda vem a fazer. Muito bom o Lingard, cada vez muito mais solto no jogo hoje.
apesar de já ter feito gol contra o Barra e já ter tido bons momentos em outros jogos, hoje sim deu para ter bastante tempo de bons momentos do Lingard. Vai levar 9,5 o Lingard pelo gol e pelo bom jogo. E o Roberto foi dar 7, perdeu um gol. Enfim, que já citamos aqui, mesma coisa, sai na cara do gol e aí chuta longe, puxa pro lado errado, enfim. Nesse de hoje, especificamente, ele demorou para chutar, o zagueiro chegou travando ele. Mas deu assistência, participou bem demais do jogo. Eu sinto até que o Diniz, ele tá melhor no jogo dele com os pés, assim, tipo, de conseguir dominar uma bola, conseguir tabelar. Eu sinto que desde que o Diniz chegou, ele realmente tá melhor com os pés, assim. Tá pecando na finalização, mas tá sendo bem mais participativo com o time e ajudando demais o time. Quem entrou? Carrilho. Deixar com 6,5, achei que entrou bem ali pro que se propôs pela proposta que foi a entrada dele. Cadenciar o jogo, tal, rodar a bola. Isso ele sabe fazer muito bem. Dá 6,5. Labiade não participou muito, vou deixar sem nota. O Pedro Raul também não participou muito, vou deixar sem nota. O Vitinho também entrou, também não participou, vou deixar sem nota. E o Caio César, eu vou dar uma nota 7. O Caio César entrou bem, foi bem incisivo ali, foi bem pra cima quando entrou pelo lado direito ali. Enfim, criou algumas oportunidades de gol pro Corinthians ali. Não necessariamente de gol, mas situações de gol, situações de finalização, que acabou não indo pra frente, mas graças a ele indo pra cima. O Caio César é um jogador que dificilmente joga mal. Até agora, todos os jogos dele, ele entrou muito bem. E, enfim, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pra falar. O próximo jogo do Corinthians é contra o Mirassol, domingo, 8h30, em Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O Mirassol tá na zona do rebaixamento, o Corinthians tentando se afastar mais ainda da zona, né? Importante ganhar o jogo para se afastar de vez ali, poder focar nas Copas, legal. Seguir pontuando o Campeonato Brasileiro. Embora também se empatar com o Mirassol, embora esteja na zona do rebaixamento, também não acho que seja o fim do mundo. Mas o ideal é ganhar o jogo e dá para ganhar o jogo. A gente não vai ter o Gustavo Henrique, tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo que tomou contra o Vasco. E não vai ter o André, que foi expulso, então vai tomar esse jogo e mais um, que é o contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro de suspensão, não vai jogar também. Pela Libertadores, nosso próximo jogo é contra o Santa Fé, lá na Colômbia, na quarta-feira que vem. O empate a gente está classificado. Mas é importante a gente também não tirar o pé da Libertadores, mesmo que consiga a classificação. Por quê? Porque, primeiro, para passar em primeiro do grupo, né? O mais importante. Mas, no momento, o Corinthians tem a melhor campanha da Libertadores. O que isso significa? Que, independente de quem ele pegar na mata-mata, ele vai decidir em casa. E isso é importantíssimo. A gente sabe a força da nossa torcida, a força da nossa arena. Decidir todos os jogos em casa, independente do adversário, vai ser importantíssimo. Então, quanto melhor fizer de campanha, melhor classificação de campanha fizer, melhor é. E no momento a gente está em primeiro. Que a gente tente manter isso. Dá para ganhar do Santa Fé lá, dá para ganhar do Platense em casa com certeza, e o Peñarol lá dá para no mínimo empatar o jogo. O Peñarol mostrou hoje que é um time limitado, vem muito mal, mas a gente sabe, é time grande, é time copeiro também, é difícil jogar lá, os caras fazem um ambiente de guerra, um inferno, mas enfim, jogaço do Corinthians, basicamente o que tinha para falar é isso. Um jogaço do Corinthians que deixa a gente muito, 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 muito esperançoso e com bastante expectativa pro resto da temporada. Que começo avassalador do Fernando Diniz. Tá de parabéns, assim, espetacular. Nota 10 para esses primeiros jogos do Diniz aí. Bom, é isso, fiel. Tamo junto. Esse foi mais um pós-jogo aqui. Coringão bem demais na Libertadores. E é isso. Se vocês puderem se inscrever e deixar o like aí, eu agradeço demais. É isso, tamo junto. Valeu, fiel. Vai Corinthians sempre.